Com a chegada de Mega no cinema, nós temos duas certezas na vida: que bonecos são coisas do demônio e que o James Wan tem um fetiche por eles. Hoje nós vamos falar sobre 7 filmes com bonecos demoníacos. Gritos mortais. Jamie Ashen volta para a sua amedrontadora cidade de Ravensfair para tentar solucionar um mistério sobre o assassinato de sua esposa. Desesperado por respostas, Jamie encontra a maldição que tirou a vida de sua esposa e agora coloca a dele em risco. Esse filme foi o segundo filme do James Wan, sempre teve esse fascínio, tanto que nos Jogos Mortais nós temos também um boneco. E aí nós temos um boneco nesse filme, o nome do boneco é Billy. Esse não é apenas um nome idiota qualquer, ele também é o nome de um dos mascotes usado no Jigsaw, no primeiro filme dos Jogos Mortais, que também é feito pelo Leigh Whannell e o James Wan. O legal desse filme é que ele é um filme de boneco realmente todo, de ventríloco, boneco de ventríloco. Ele tem uns momentos de medo, eu acho que não é o melhor filme do James Wan, mas é um filme muito bom. Se você não assistiu, assista, é legal. E tem aquele boneco Billy que dá medo, que é o boneco do filme que a gente tá falando. Cara, eu acho o filme muito bom, o começo dele muito legal. Algumas ideias do final são boas, mas mal executadas. Mas já vê ali um James Wan que tava crescendo, né? Depois de tornar um grande diretor. Depois do grande Jogos Mortais, ele já ia começar a fazer grandes coisas. E eu acho que é um filme muito bom, vale a pena. Annabelle. John Forme acha que encontrou o presente ideal para sua esposa grávida, uma boneca vintage. No entanto, a alegria do casal não dura muito. Uma noite terrível. Membros de uma seita satânica invadem a casa do casal e tem um ataque violento ao tentar invocar um demônio. Eles mancham a boneca de sangue, tornando-a receptora de uma entidade do mal indizível. Esse filme é bom, pra mim é um dos melhores filmes da Annabelle. É perfeito? Não é. Mas eu acho que o problema da Annabelle em si é que o boneco dela nunca se mexe. Eu acho que o Annabelle tem dois problemas, concordo com você. O boneco não se mexe e outro problema, mas o que me mata é jump scare. Eu acho que o Annabelle, ele já é uma história amedrontadora. É bom, não, calma, eu vou te explicar. Ele já é uma história amedrontadora, não precisa você ficar me metendo jump scare a cada 15 minutos. Não, tem um jumpscare de Annabelle muito bem feito. Eu vou explicar como. A história do boneco Robert é amedrontadora. Não tem jumpscare nenhum quando você lê sobre a história e você fica amedrontado. Sim. É isso que eu quero explicar. Dá pra você trabalhar um terror com Annabelle, com satanismo tudo, sem precisar ficar colocando muito jumpscare. E funciona. O filme da Annabelle primeiro funciona. Pra mim, eu acho que ele tem uns momentos muito assustadores, mesmo com alguns sem jumpscare, igual aquele do elevador. Isso. Com o demônio, ele é muito, muito sombrio. Agora, eu acho que... É que eu acho que já tem uma história toda sombria pra você ficar. Então, ele tem a questão do ritual ali, eu acho muito bem feito. Isso. Acho muito bem feito. E nós temos a estrela do filme, se chama Annabelle também. Annabelle. Que virou depois uma das queridinhas do James Wan. Cara, eu acho um filme incrível. Incrível não, né? Eu acho um filme muito bom de terror. Um dos melhores depois de Invocação do Mal desse Invocaverso. E o nome do boneco, claramente, é Annabelle. Boneco do mal. Uma babá norte-americana é surpreendida ao descobrir a criança de sua nova família inglesa é na verdade um boneco de um tamanho real. Depois de quebrar várias regras, determinados eventos a fazem acreditar que ele está realmente vivo. O legal desse filme, Boneco do Mal, é que tem essa premissa. Ele é incorporado por algum demônio, ele tem vida própria ou não. E ela achou que ia cuidar de uma criança, então é um boneco. Já é bizarro as regras, tudo. E ele é um remake, na verdade. Sim, eu acho que tem duas coisas nesse filme legais, mas uma ruim. Duas coisas legais são: uma, o plot twist no final eu acho muito bem feito. Bem feito, bem montado. A segunda é que eu acho o filme de terror muito bem, assim, ele não é maravilhoso, mas ele é bem estruturado. É bem estruturado, o jeito que você descobre as coisas no final. Mas o que mata é que o plot twist dele não permite uma continuação. E talvez ele seja mais amedrontador do que deveria ser se seguisse o começo. E aí você tem uma continuação, porque péssima. A gente vai pro spoiler aqui rápido, tá? A gente vai no spoiler aqui, olha o tempo que a gente vai ter. O boneco não existe, ele não é vivo, no caso. Na verdade, era um homem que morava nas paredes que se chamava Bran. E o legal desse filme é isso, você ficava esperando, parecia mesmo que era o espírito, mas na verdade não era esse homem. E aí você tem um 2 que o boneco é possuído, mano. E aí já não faz sentido nenhum. Eu nem assisti o Boneco do Mal 2, nem quis saber. Também não. Esse daí, como eu falei, o primeiro é um remake de um filme antigo que funciona muito bem, esse plot twist, e funcionou muito bem no primeiro. Teve gente que não gostou, queria demônio, mas, cara, pra mim, um serial killer ou um assassino morando dentro da parede é tão assustador quanto um demônio. Eu acho que às vezes mais. Às vezes mais. Porque é um talvez ser você, humano. embora o demônio não te seguiria. O ser humano tá lá. E o nome do boneco? Bran. Esse filme ele não é necessariamente de terror, mas ele tem umas coisas meio perturbadoras. Chama Pequenos Guerreiros. Eu poderia ter colocado Puppet Master, que é aquele dos bonequinhos assustador e tal. Ah. Mas você já ia esperar, talvez, se você já conhece o filme. Se não conhece, assista. Puppet Master, que é uma menção honrosa. Pequenos Guerreiros, se você não sabe, qual que é a história? A Globotech é uma empresa decidida a investir em outros ramos. O presidente quer que os desenhistas façam brinquedos mais realistas, que tenham praticamente vida própria. Já à noite, o Comando Elite sai da sua caixa e recebe a ordem do líder, Chip Hazard, para atacar os Gorgonoides. Quando Archer, o líder dos Gorgonoides, começa a se comunicar com Alan, que o levou para sua casa. O comando entende que os humanos são outro inimigo a abater. Essa sinopse sim, ela é um pouquinho confusa, mas é o quê? Bonecos com chip, e eles começam a entender que os humanos são inimigo deles. E aí tem outros bonecos que ninguém nem liga direito, que os caras fazem lá, que eles não são tão revolucionários.
E esses bonecos são que são usados pra tentar ajudar os humanos. Cara, tem umas cenas muito loucas nesse filme bizarro. Eu lembro. Ele é um filme bem legal, ele vale a pena você assistir. Eu tenho memórias assim dele, Sim. é muito legal. O legal desse filme também é que o personagem lá, o Archer, que é o personagem principal, ele é muito legal. Os efeitos são muito bons, mesmo pra época. Efeitos práticos, Tem né? a nossa Mary Jane criança, Kirsten Dunst. Ela tá lá, tem umas cenas, eu lembro do final lá deles, do cara no helicóptero, assim, os bichinhos, cada um tem um poder diferente, enquanto outros é o exército. É muito bem feito. E por que demoníacos? Porque os bichos fazem umas coisas bizarras do mal. Então vale muito a pena você assistir esse filme também. Assistam, o general deles dá muito medo. Nós temos em Jogos Mortais também um boneco. Foi o começo do James Wan. Outro filme do James Wan. Precursor de tudo aí dele. Outro filme do James Wan que tem boneco. E esse boneco ele é o que faz os jogos, o que o Jigsaw usa pra fazer os jogos. Ele também dá muito medo. Tem uma época que tinha até pegadinha com ele e tudo. Dá medo. Na verdade, quando eu era criança, eu achava que ele era o vilão do filme. Olha essa cena, você imagina ele chegando assim pra você. Você está poupando a nossa vida? Qualquer um pode ter mágoa. E os jogos que ele faz dá medo. Então você imagina, você já, sem saber o que tá acontecendo, você vê aquela cara ali entrando, brincando com você, e você fala, mano, o que tá acontecendo? Falando sobre um jogo onde você vai ser torturado, não é fácil. O primeiro Jogos Mortais ele é mais simples, ele é num ambiente só, porque eles também não tinham muito dinheiro, mas é muito bem feito. Tem aquele plot twist do cara que tava lá, não era morto, ele tava o tempo todo vivo. Depois as histórias foram ganhando algumas coisas meio loucas, mas eu acho ainda uma franquia muito boa, dá medo. Os Jogos Mortais, alguns são muito bem feitos, eu gosto do 1, do 2, acho que o 3 tem algumas coisas legais, depois ele meio que se perde, mas o boneco em si dá medo. Esse boneco, ele é o mais famoso do mundo, não tem como negar. Talvez o mais assassino também, mas antes de eu falar dele, eu quero pedir, se inscreve no canal que a gente já vai continuar falando e deixa seu like, ajuda a gente bastante no nosso trabalho, beleza? Buzz Lightyear. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Chuck, o brinquedo assassino. Cara, esse é o boneco, como eu falei, mais famoso e ele causou terror na infância de todo mundo. Sim. Chuck voltou agora com uma série maravilhosa, né? Assim, tem seus momentos. Mas o Chuck em si, o primeiro e o segundo filme são assustadores, cara. O primeiro filme, você só vai vendo da perspectiva do boneco. O Don Mancini trouxe assim, uma coisa pros filmes de terror que é o que precisava? Bonecos possuídos. Sim. E o Chuck, ele tem tudo que a Annabelle talvez poderia entregar melhor. Que é se exatamente. mexer, é aterrorizar, falar. Sou uma piranha! Aquele final dá muito medo. Sua perua desgraçada! Eu vou te ensinar a não se meter comigo! Eu gosto de Chuck até hoje. Eu reviro os filmes de novo porque eles são bem legais. Os animatrônicos que são feitos na época foi algo muito bem feito pra época. Hoje você assiste, você vê que é muito bem feito. Eu tinha pavor do segundo filme, principalmente, que tem a cena que ele pula em cima da mulher. Eu acho que é no segundo filme que ele pula em cima da mulher, né? Que ele perde o braço, que é o segundo filme. Dá muito medo ele atrás do menininho lá que perturbou a vida toda do E o que eu moleque. gosto do Chuck é o clima daquele filme, é muito bom ali. A mulher, aí o moleque ganha um boneco e tipo. Que ele na verdade não tem pai, né? Isso, vai ficando bizarra a história, Não tem é bem legal. amigos, e aí o boneco E aí quando o dele. Chuck se revela, é assustador. Mas o legal desse filme, deixa eu fazer só uma observação, tem muita gente falando, por que não chuta o Chuck? Gente, o Chuck ele tem a força do assassino. Isso. Não é porque ele é um boneco, não, ele tem a força do cara. Ele é um homem. É uma com força de magia, um cara, boneco. é um voodoo. Isso. Entendeu? Ele tem a força Por do exemplo, se ele enforcar alguém, ele não tá enforcando com a força de um boneco, tá enforcando com a força de um homem. Porque senão seria fácil de derrotar o Chuck, mas não é. Então se você vê alguém falando alguma coisa assim, já rebate com esse argumento. O Chuck é o Charlie Lee Ray assassino dentro do Chuck. Então ele tem a força do Charlie, não dos 2 homens e meio. Exato, porque senão ele só ia beber. Exato. É claro, obrigado. O último aqui ficou famoso por causa de uma dança no TikTok, que o diretor falou que ia colocar isso, porque ele sabia que ia estourar no TikTok, então pra mim foi genial. Que é Megan. Megan está aí às portas, talvez você vê nesse vídeo, ele já estreou. Deixa nos comentários se você gostou desse filme Megan. E qual é a história de Megan? É uma boneca com uma inteligência artificial, onde uma mãe dá pra sua filha, né, interpretada pela Violet, dá pra sua filha uma boneca que é muito inteligente e pode ser uma amiga. Na verdade a amiga faz um experimento, né, com a boneca. Isso, porque a boneca tá sendo desenvolvida. E aí ela fala, vou dar pra minha filha. E aí ela começa a desenvolver essa amizade. Ela quer mostrar que a boneca pode ser um amigo que talvez uma criança aí excluída tenha uma amiga que seria a Megan. A Megan, eu tenho duas observações interessantes, na minha opinião. Ela tem uma aparência, eu acho que era pra ser aparência um pouco lembrando a Megan Fox, mas eu acho que ficou parecida com a Gisele Aldan. Ela parece a Luísa Sonza, ex do Whindersson Nunes. Na verdade, ela é inspirada na Violet, que é a menina principal. E esse filme já tá fazendo dinheiro lá fora, aqui no Brasil ele vai estrear, se você tá assistindo talvez já tenha estreado, acho que vai ser muito bom. É produzido pelo James Wan, caso você não saiba, então é mais outro boneco do James Wan. Nessa lista foram 4. E você, o que você acha? Você tem medo de boneco no cinema? Ou você tem medo de boneco em casa, né? Não só no cinema, porque Sim. você tem
Aquelas bonecas, lembra aquelas bonecas que tinha antigamente? O Fofão. O Fofão é o Chuck brasileiro. Não foi pelo James Wan. Não, então. Sabe qual é o boneco mais assustador de todos? Boneco Josias. Já tá acabando. O Josias não podia faltar ele. Pra mim É o boneco mais da E lista. é nacional. É nacional, Nacional. BR. A gente vai deixar um trecho pra você ver aí. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Todos os seus vídeos do Igor Guimarães, do